Sim. É o Qual capítulo 9. 9. E o item? É o primeiro, é o 1. Muito bem. Essa palavra de hoje está assim, casando perfeitamente com o que foi dito. Praticamente, eu diria que é a explicação para tudo que eu vou ler aqui, porque casou perfeitamente o pão nosso, com tudo que a Rose falou, que o Clóvis falou, que todo mundo falou aí, porque é a perfeição da explicação daqui, porque eu penso assim, o que a gente tem feito da nossa casa mental, o que a gente tem feito do nosso coração e dos nossos pensamentos, porque a gente falou a Rose falou aí de agressão, né? Foi falado do fogo do inferno, que vai falar aqui também, mas será que quando a gente ouve falar disso que a Rose falou, dessa agressão, né, dessa agressão monstruosa desses irmãos nossos, ou de um estupro, ou até de uma agressão com criança, com idosos, a gente também não tem um momento de revolta, mesmo que seja pequeno? Eu vou dizer por mim. Quantas vezes já me peguei pensando, essa pessoa não merece perdão. Essa pessoa tem que apodrecer na cadeia. Ainda hoje eu penso assim, apodrecer na cadeia, mas já pensei, teria que morrer uma pessoa. Não poderia existir no mesmo mundo que a minha família, que meus filhos. Isso porque nunca aconteceu comigo. Será que se acontecesse com um ente querido meu, ser morto do jeito que essa pessoa, eu não quis ver a matéria, eu ouvi falar hoje no salão, mas será que se tivesse acontecido com um ente querido nosso, a gente ia pensar assim, são dois irmãos que merecem ser acolhido, dois irmãos que está equivocado, será que nós não teríamos um momento de revolta? Então, essa leitura casa com o que foi falado, mas nos abre o olho também para os ensinamentos de Jesus. Capítulo 9, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Injúrias e violência. Vocês estão escutando bem? Sim, Cris, Sim? perfeito. Injúrias e violência. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Aprendeste que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser, sois loucos, merecerá ser condenado pelo fogo do inferno. O fogo do inferno, como a Rose bem explicou, e a Renata, o fogo do inferno, Deus não vai pôr a gente no fogo do inferno. Esse fogo do inferno, eu entendo pelo que a gente escuta com a Rose, que a gente já entende um pouquinho, seria a nossa consciência, todo aquele que hoje a gente entende que todo aquele que se encoleriza, que tem esse momento de revolta, a gente que já entende um pouquinho, já pensa, liga igual a Rose fala, né, aquela sirene, e fala assim, puxa vida, não é o que eu estou aprendendo. Eu não posso me revoltar contra o meu irmão. Quem sou eu? Eu já sou perfeita, eu já sou como Jesus foi comigo, com a gente, eu já sou como um missionário, né? Eu ainda não sou. Por essas máximas, Jesus faz da doçura e da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera, e a mesma toda expressão descortês, desrespeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo, que significa homem de má conduta.
e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mais longe, uma vez que ameaça do fogo do inferno todo aquele que disser ao seu irmão, sois louco. Essa falta de caridade aqui, sois louco, a gente pode se revoltar contra esses homens que matou esse inocente. Aí seria até, né, justificável, tá bom? Vamos pensar que seria justificável, porque eles cometeram uma atrocidade. Mas se a gente tiver caridade com esse tipo de pessoa aqui, mas não tiver com nossos filhos, com nossos maridos, com nossos entes queridos dentro de casa, que às vezes são as pessoas que mais nos magoam, às vezes são as pessoas que mais nos tiram o sono, nos tiram a paz, que é as pessoas que a gente mais confia que nos trai. Será que a gente consegue, no momento de muita tristeza, que uma pessoa amada nos machuca, ter caridade? Pensar, nossa, não foi por querer, não fez isso para me magoar, não me tirou a paz, não me esfaqueou pelas costas para me magoar, foi por uma fraqueza. Será que a gente consegue não agir pelos ciúmes, não agir pela raiva, não agir pelo rancor, pelo orgulho, pelo egoísmo? De se pôr no lugar da pessoa e pensar, ainda não despertou, por isso que fez isso? Ou pensa, não, porque é um safado, ou porque não me merece, ou porque eu dei todo o amor para esse meu filho, hoje ele me despreza, hoje ele é um mal educado, vou conversar, às vezes me responde. Será que a gente consegue entender? Nossa, talvez hoje eu não faço isso, mas eu não sei se em outras vidas eu fui assim, e hoje eu tenho que não pagar, mas talvez passar por isso para ver como que é. Será que não é? A gente se olha no momento desse e pensa, eu vou ter caridade? Eu tiro por mim que nesse momento, às vezes, com meus próprios filhos, quando eles falam, puxa vida, eu dei a vida e está sendo mal educado agora. Eu me revolto com pequenas coisas. Então, eu falo assim, será que a gente está fazendo aqui o que Jesus vem pedindo? Continuando. É evidente que aqui, com toda circunstância, a intenção agrava e atenua a falta. Mas é que uma simples palavra pode ser bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e de caridade, que deve regular as relações dos homens, e manter entre eles a concórdia e a união. É que o insulto, a benevolência é recíproca, é a fraternidade que entretém o ódio e a animosidade, enfim, que depois da humanidade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei do cristão. Então, a gente diz, né, eu amo Deus, nossa, eu tenho, né, Deus está em primeiro lugar da minha vida. Mas será que a gente consegue já amar Deus como Deus tem pedido? Que amar a Deus é sobre todas as coisas, e caridade e amor ao próximo como a nós mesmos? Será que a gente ainda não está ligado muito ao nosso ego? A querer que as pessoas pensem como a gente? Às vezes a gente vê pessoas que ainda não despertaram, mas a gente não consegue enxergar o quanto ainda elas são revoltadas, o quanto ainda elas sofrem mais do que a gente com pequenas coisas. Então, nós estamos aqui estudando já nos traz uma paz muito grande perto dos nossos irmãos que ainda não acordaram. Essas pessoas que praticam tão mal, tão severamente, são pessoas sofredoras demais, que não têm essa paz de consciência, essa paz no coração que a gente está buscando. Ainda não encontramos. É igual a Rose sempre fala, eu guardo tudo no pensamento, que a gente só despertou, que a gente está conseguindo começar a entender, mas ainda a gente tem muito disso que os nossos irmãos fazem. Às vezes a gente não ia espancar até a morte, mas às vezes um insulto à vontade era. A gente nunca sabe qual seria a nossa atitude se a gente não tivesse dentro de uma
de uma doutrina tão sábia, né? Mas o que Jesus, por essas palavras, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, tendo ele dito para renunciar os bens deste mundo e prometido céu. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade das da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a este última máxima a importância do que os primeiros. Então, fala aqui nesse pedacinho que a gente tem que dar importância para os bens da terra, porque a gente necessita ainda deles, né? A gente quer ter uma vida confortável, a gente luta, trabalha para isso. Só que a gente não tem que dar mais importância para os bens da terra, porque aqui é tudo passageiro. Eu acho que a gente tem que começar e continuar nesse caminho que a gente está, de dar mais importância para as coisas do espírito e do coração, e pensar o que Jesus pede para nós, que é a caridade, que é o amor ao próximo, né? Por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que estes frequentemente faltam necessário, enquanto os outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pela sorte, pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e da promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, não cabe mais a nós querer julgar. Vai vir o tempo em que os fracos não serão mais esmagados, em que o amor de Deus, o amor da caridade, vai sobrepor aos maus. E cabe a Deus a fazer o julgamento e a pôr cada coisa no seu lugar. Não devemos mais, devemos, como foi falado aí na lição, pensar em cada em cada passo nosso, da nossa construção, dar o direito do outro ser como ele é, e a nós plantarmos o bem dentro do nosso coração primeiro, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro do nosso bairro, da nossa cidade, até isso se proliferar, como esse vírus está se proliferando, e alcançar a maioria de nós. E que se está alguns maus ainda, vai ser retirado, como fala aqui, como a gente aprende nos estudos, que tem os mundos, e que se a gente não aprender, a gente vai ser levado para esses outros mundos, onde a gente vai ter que se regenerar e aprender do zero. É o que está falando aqui, que a gente tem que fazer a nossa parte. Não é pensar em julgar o que traiu, o que fez errado, o que matou, o que estrupou. Sabemos que estamos aqui no mundo, como a gente aprende todo dia nos estudos, porque ainda precisamos aprender, que não somos ainda perfeitos, senão não estaríamos aqui junto com essas pessoas que ainda nos revoltam. E se nos revolta também não é porque tem em nós um pouco desse mal que há neles. Eu acho assim que o estudo de hoje foi assim perfeito para mostrar para nós o quanto ainda a gente é pequeno e o quanto a gente tem que se olhar para dentro e conseguir entender e se modificar e buscar cada momento de dificuldade essa ligação com Jesus e com a palavra e cada dia mais buscar. E aqui tem não é coincidência, né, Rose, como você mesmo diz, mas eu peguei essa oraçãozinha de Chico, de Emmanuel,
e pus para guardar, porque eu abri no domingo, né, essa leitura para mim ler hoje, e ela é um pouquinho grande, mas eu vou ler só um trechinho. Se tiveres amor, é o tema. Se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina, a dissipar as trevas. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal de cada hora. Então, eu acho que, assim, se a gente cultivar o amor dentro do nosso coração, impossível que nossos filhos, que nossos parentes, que nossos amigos que têm contato com nós não vai sentir esse amor, que não vai querer estar próximo da gente, que não vai ser contagioso. Eu acho que é uma luz divina, como fala aqui, que deixa a pessoa que chega próximo da gente confortável, querendo ficar próximo da gente. Querendo um pouco do que a gente já sabe, como a Rose falou, querendo um pouco de uma palavra de aconchego, e às vezes até um puxão de orelha falar para uma amiga, não é dessa forma, muda seu pensamento, tenta ir para um caminho melhor, procura Deus, né? Não procura o espiritismo, procura Deus dentro da sua religião, e se encontra, porque no momento que a gente encontra Jesus, apesar da gente ainda não estar nesse... como a gente gostaria de estar, todo dia eu me cobro, me perco, às vezes, em pensamentos não tão, né, salutar, e aí eu me cobro muito, mas aí já volto e falo, puxa vida, eu já aprendi tanto, eu não posso regredir, eu tenho que dar, nem que se for rastejando um passinho de cada vez. E aí os estudos é o que nos dá força, né? Aí tem uma outra frase aqui que eu abri aqui na minha agenda, né? Na minha agenda aqui do trabalho de hoje, e aí eu falei, eu vou ler, que é Gustavo Jung. Aquele que quer atingir o céu tem que ter a raiz enfincada no inferno. Que é esse inferno, né? Que é isso daí que a gente está vivendo, esse momento. Mas se a gente quer atingir o céu, vamos viver nesse mundo, mas sem ser desse mundo. Não pôr as coisas desse mundo em primeiro lugar. Pôr as coisas de Deus em primeiro lugar. Trabalhando, lutando para conquistar o material, mas sabendo que vai ficar tudo aqui. Que o que a gente vai levar é só o que a gente deixou no coração de quem a gente ama e de quem se aproximou da gente. E o legal de tudo isso, assim, o que eu falo por mim agora, que não vamos esperar a vida estar perfeita, gente. Porque a vida nunca está perfeita, ela nunca está linda. Para mim, estar falando hoje aqui, eu enfrentei muita dificuldade, não foi um dia fácil para mim, foi um dia de muita tribulação. Eu quase desistia, falar para a Rose, não é um dia para mim falar, mas a Rose, ela sabe como que essa lição, para mim começar assim, enxergar as pessoas que eu amo como pessoas que não pensam como eu, que têm as dificuldades dele, que são pessoas com espírito diferente, com uma vida diferente, com uma criação diferente, que estão junto comigo para mim aprender. Então, eu acho assim que tá fazendo o evangelho hoje me trouxe paz, apesar de tanta tribulação, porque se eu não tivesse feito, talvez eu estaria muito mais entristecida, porque me deu um foco e me mostrou a lição que eu precisava ouvir. Quem ouviu primeiramente foi eu, tudo isso que eu precisava falar. E, na verdade, eu não estudei muito, não, porque eu estava um pouquinho desatenta, como a Rose falou, não estava focada nisso, estava com outros problemas, mas eu falei, eu acho que a espiritualidade, como a Rose sempre diz, está muito próxima de mim e é o que tem me orientado. E é isso, gente. Eu falo bastante também, igual a Rose. Adoro, assim, viu? Eu fico muito feliz. Eu fico, assim, orgulhosa, né? No sentido positivo da palavra. Olha que delícia que foi escutar. E ela falou só isso porque ela não estava focada, hein? Ela não estava focada, é isso aí. Muito bem. Eu falo muito.
Então vamos lá, alguém quer complementar o que a Cris falou? Nem precisa, só dar os parabéns a ela. Muito bonito. Foi fundo. A espiritualidade ajudou e o que ela está vivenciando junto, e foi muito bom, gratificante. Foi contagiante te ouvir, Cris. Obrigada. Foi muito legal. Eu estava aqui na empolgação, você falando aí empolgada e eu aqui empolgada, junto com. Parecia que era eu que estava querendo falar tudo isso. Foi muito, muito lindo mesmo, muito, muito sensível. Me tocou assim de uma maneira diferente. Parabéns, parabéns mesmo. Muito obrigada. Parabéns. Realmente estava entusiasmada. E você passou isso para, pelo menos para mim, né? Acredito que para os demais também, essa empolgação, né? Desde o começo das suas colocações, foi muito bom. Obrigada. O que eu mais gostei de tudo que a Cris falou foi o início da lição, porque eu acho que nós só compreendemos a beleza do Evangelho e desse estudo quando a gente consegue vislumbrar a nossa vida passando por cada palavra que a gente leu. E eu ouvi você e isso me tocou muito, sim, muito, muito positivo, me trouxe muita felicidade ver você contar a sua história nas primeiras linhas da sua fala, sabe? Quando você colocou que realmente a família, a questão de olhar e falar assim, olha, foi uma fraqueza, poderia ter sido comigo, graças a Deus, eu não passei por essa fraqueza. Mas por que acusar tanto, né? Por que não ser afável, não acolher, né? Tudo tem uma razão de ser. Então, eu creio que é isso mesmo. E isso eu já vi que você entendeu, me deixou muito feliz. Ver que você já sabe disso. Então, agora, se algum momento dá aquela tristezinha, você lembra disso que você falou, você fala, não, eu já entendi. Eu já entendi que todos nós temos o que nós merecemos. Então, se a outra pessoa falhou e foi comigo, quem sabe em outra existência não tenha sido eu a falhar? Quem sabe essa falha foi necessária para que trouxesse para nós um coração que é o nosso amor de vidas passadas, entendeu? Que precisava vir agora. Então, eu creio que até isso a gente pensa, vale a pena. Muito bonito. Eu acho que você, eu que te conheço um pouco, né? Se despiu perante a espiritualidade sem máscara e se mostrou, pai, olha, hoje eu entendo o meu sofrimento, por isso que eu vou continuar firme. Eu vou continuar me apegando contigo, com Jesus, para prosseguir. E isso é importante, eu gostei muito. Parabéns, viu? Eu acho que a gente falando para a gente mesmo, né? Igual você falou, toda vez que eu lembrar desse evangelho, eu já entendo que eu falei uma coisa porque eu já sei, eu já tenho propriedade naquilo que eu falei, né? Por mais que a gente tenha os momentos de fraqueza, mas a gente tem que perseverar no que aquilo que a gente aprendeu. Ninguém desaprende nada, né? Tudo que aprendeu está dentro da gente, né? É isso mesmo, Cris, perfeito. Mais alguém quer fazer algum comentário, gente? Assim, de tudo que ela falou, é o meu jeito, eu vou escutando e eu vou participando. Às vezes eu vou falando junto, eu vou balançando a cabeça, e foi um tal de balançar a cabeça, porque tudo que ela ia falando era assim, é minha voz, eu estou falando junto com ela, porque, de fato, quem é que nunca se revoltou quando fica sabendo dessas atrocidades? Seja com criança, não é, Cris? Seja com criança, seja com idoso, seja com negro, seja com homossexual, enfim, seja com qualquer um. E a gente se revolta tanto a ponto de falar, merecia morrer,
não é? Cadeia perpétua é pouco. E aí a gente vem, não é? E a gente escuta isso, ó, não matarei. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar, opa, sou eu, né? Então é como você disse, a partir de agora eu já não posso mais me dar esse luxo, porque o meu bip, a minha sirene, o meu pisca-pisca tem que gritar e falar, para, você já sabe que você não pode, que não é por aí, que você está sendo tão ruim ou perverso quanto aquele que matou, não é? Então, eu te entendi assim, tão perfeitamente, e eu me vi aqui, junto com você. Eu também, só faltava fazer, porque é muito verdadeiro. Então, é como você disse, como a gente sempre diz, né? Quanto bem está fazendo para a gente todos esses estudos, todas essas palavras, todas essas oportunidades da espiritualidade amiga, trazendo para a gente, dizendo, filho, para cá, para lá, mais para a direita, mais para a esquerda, é esse o caminho. Então, é assim, não tenho outra palavra a não ser gratidão a você, a eles e ao grupo por nos proporcionar esse momento. Obrigada. Mais alguém? Então, gente, eu vou agradecer a Cris, agradecer a Renata, todas as contribuições que nós tivemos na noite. Acho que foi uma noite feliz para todos nós, porque realmente o alimento espiritual tão necessário para a nossa vida, quando ele é servido com entusiasmo, a gente sai mais fortalecido ainda, né? Porque eu acho que é esse o entusiasmo que a gente tem que ter. Foi difícil? Agora todo mundo sabe. Ah, não estou legal hoje para fazer. É hoje que você tem que fazer. Porque é exatamente o que está faltando. Você tem fome, tem sede do quê? De Jesus, porque é Jesus que equilibra, é Jesus que traz essas bênçãos todas para a nossa vida. Então, acho que não é por acaso. Com certeza, as nossas testemunhas no dia do nosso evangelho são chamadas, as que muito nos amam e aquelas que duvidavam que a gente tinha ainda salvação. Então, tudo junto hoje. Sua casa está um banquete de luz, porque vieram todos para assistir, os que te amam, os corações amigos, mas também vieram aqueles que falam, eu quero ver, eu duvido. Então, esses eu duvido também trazem essas reviravoltas, né? E se a gente não estiver muito bem, sintoniza, percebe. Mas aí é a hora de persistir, de ter bom ânimo, porque no final, olha que delícia, a gente poder ser grato a Jesus, ser grato a esses irmãos que estão como testemunhas e dizer para ele, olha, tá difícil, é desafiador, não é do dia para a noite, mas eu estou tentando. Hoje eu não quero mais ser aquela pessoa de ontem. E amanhã eu espero estar muito melhor que hoje. É esse o meu propósito. Cada dia, um dia de cada vez, mas um dia melhor do que o anterior, sempre. Mesmo que os problemas apareçam, o meu olhar perante eles tem que ser diferente. Não pode ser o de colocar fermento para ele crescer, mas aquele que vai olhar como dissolver, como solucionar. Sempre. Sem ficar zangado, sem ficar nervoso, sem ficar revoltado. Tá? Eu estou falando só para os homens, não, viu, gente? Estou falando de maneira geral para o ser humano. Tá bom? Senão o Toninho vai achar que é para ele e vai parar, não vai querer fazer a prece final. Tá bom? Mas é para todo mundo que eu estou falando, tá? Então, vou passar para o Toninho agora, para ele fazer a prece final. Falou em zangado, ele já fica meio zangado, viu, Rose? Sim, eu como médium, eu recebo aqui do outro lado umas fisgadas, eu já sei que é, por isso que eu já corrijo rapidinho. A Silvana dá para doutrinar ele, lá dá um passo nele. Então, vamos lá, Toninho, não fica bravo não, viu? Irmão Jesus Cristo, pedimos que nos proteja e nos defenda com o poder da tua santa e divina graça. Nos arme com muita fé para que possamos crer na evolução nossa e de nossos irmãos.
que nos encha de amor, para que possamos amar o próximo assim como nos amou. Permite que, através de nossos mentores, ouçamos tuas orientações, que nos leva ao caminho correto. Pedimos tua luz, Senhor, para iluminarmos os que vivem na escuridão. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Boa noite, gente. Boa noite, Que pessoal. assim Até amanhã. seja. Boa Fiquem com noite. Deus. Amém. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Uma Boa boa noite. Muito bela Boa prece. noite. Você também.